A Impremed oferece a você conforto e qualidade. A gente atua no mercado com médico 24 horas, com mais de 30 especialidades, com laboratórios internos, com raio-x, com centro de imagem completo, com mamografia, com ultrassom. A Dental Company disponibiliza 3 consultórios odontológicos aqui na Impremed Multiclínica. São consultórios modernos e bem equipados. Pensando em você, crescemos e nos tornamos referência em 7 Lagoas. Temos para você também, como produto da nossa casa, o Emprecard. Ele é o braço comercial da Impremed e tem como objetivo trazer benefícios a preços acessíveis para o seu usuário. Um benefício que dará a você acesso a todos os serviços oferecidos na Impremed Multiclínica. Impremed, mais do que médicos, pessoas que cuidam. Sejam bem-vindos à Vivid Internet Fibra Ótica. A conexão com o mundo passa por aqui. Planos a partir de R$ 65,00 sem fidelidade. Liberdade para a troca de plano quando você desejar. Vivid, referência em velocidade, tecnologia e suporte. Até 300 megas para você e sua empresa. Vivid Internet Fibra Ótica, Caetanópolis e Paraupeba. 31 99904 1191 e 99509 4407. A Hidralminas é a grande referência da região em mangueiras hidráulicas, industriais, pneumáticas, automação, uso doméstico, irrigação e correias em geral. Hidralminas, linha completa de correias sincronizadas. Produtos das melhores marcas, profissionais altamente preparados para a garantia do melhor serviço. Hidralminas, há mais de 48 anos servindo com qualidade e oferecendo o melhor preço da praça. Direção Brutus e Wagner. Rua Cachoeira da Prata, 701, perto da rotatória do Corpo de Bombeiros, 7 Lagoas. Telefone 3773-2103. Mobiliadora Cristelli, móveis de qualidade para sua casa. Quarto, sala, cozinha e escritório. Sofás de várias cores e modelos. Mobiliadora Cristelli, planos especiais de pagamento. Rua Teófilo Otoni, 1116, Centro 7 Lagoas. 31 3771 9335. Olá pessoal, como é bom estar com vocês, mais um programa Gente de Expressão, e para mim é uma alegria muito grande mais uma vez estar no ar com vocês. E para que isso aconteça, eu quero agradecer à loja Carícia na Pele, que está sempre nos ajudando, compondo esse cenário com as flores, com o verde, com os adereços. E em falar em Carícia na Pele, nós estamos com essa promoção lá, gente. Olha só que bacana, é promoção de aniversário. Carícia na Pele faz 24 anos. E aqui, ó, 20%, 30%, 40%, até 50%. Isso mesmo, a loja Carícia na Pele está presenteando vocês. E salvo engano, termina esse mês. Então, quer comprar uma coisa com preço melhor, corre lá, porque o momento pede que seja dessa forma, tá bom? Nós agradecemos também a Dadá Cabeleireira, que sempre cuida dos meus cabelos, do meu visual. Eu mando um beijo no coração da Dadá, que é uma amiga querida. Também a Leila Bronze, que cuida da minha saúde. E agradecemos também a loja Casa Mota, que há mais de 70 anos, com a moda abençoada, está na nossa Paraupeba. Então, fico muito feliz de estar vestindo Casa Mota. Mando um beijo especial a todos de Caetanópolis, que por onde eu vou também, eu sou muito bem recebida. E é uma alegria estar falando para as pessoas de Caetanópolis também. E quero parabenizar a escola Conselheiro Afonso Pena, que completou 100 anos de idade. A nossa centenária escola, que nos deixa uma história tão maravilhosa, nos deixa e faz a história, com esse prédio lindo, que também é o cartão postal da nossa cidade, é um dos cartões postais da nossa cidade,
Então nós deixamos aqui o nosso agradecimento, o nosso abraço a toda a direção atual e todos aqueles que passaram por essa escola, né? Eu como ex-aluna dessa escola, minha mãe como professora que já foi, vários diretores que já passaram por lá. Eu deixo aqui o meu abraço carinhoso e futuramente nós vamos trazer um dos diretores para falar um pouco mais dessa maravilhosa escola que esse ano, né, semana foi no dia 7 de setembro, né, o dia da independência, completou 100 anos. Então fica aqui no programa Gente de Expressão o nosso abraço. E hoje, gente, estou aqui com um convidado muito especial que retorna a Paraupeba. Né? Daqui a pouco eu vou falar por que ele retorna a Paraupeba. Mas hoje estou aqui com esse convidado que para nós é uma honra muito grande recebê-lo, que é o nosso querido sacerdote Padre Antônio Roberto de Castro. E é uma alegria hoje saber dele como que foi o chamado, né? Como que é essa vocação, né? Há 39 anos ele é padre. E eu falei, nossa, é uma forma também de homenageá-lo, de agradecê-lo, de beijar as suas mãos e pedir as suas bênçãos, né? É muito bom ter essa pessoa maravilhosa aqui para falar como que foi o despertar dele para ser um sacerdote. Mas vamos conhecer um pouquinho. Ele é filho de Guilherme Muniz de Castro e Odete Cunha de Castro, já falecidos. É irmão do Cláudio e da Marina. Nasceu em Belo Horizonte, no bairro Santa Teresa, foi criado no bairro Pompeia e ele foi auxiliar de escritório e prestou um ano de serviço no 12º Regimento de Infantaria no Exército. E como eu já disse, ele é sacerdote há 39 anos. Seja bem-vindo, Padre Antônio, sua bênção. Deus abençoe, obrigado. Que bom ter o senhor aqui conosco. Eu também me sinto bem aqui com você. Que bom, muito bom mesmo. Muito obrigada pelo seu sim aqui com a gente, né? Por então, nada. padre, já há pouco tempo o senhor retorna a Paraupeba, sendo que na época que Padre Geraldo Ângelo foi padre aqui em Paraupeba, que já tem mais ou menos uns 10 a 15 anos, por aí? Uns 17, né? Uns 17 anos. Sim. O senhor, na época, também já era padre, então, vigário, né? Vigário paroquial. Então, de qual data a qual data? O senhor lembra mais ou menos o ano? Eu estive aqui de 2000 até 2004, por aí, ou 5. Mais ou menos nessa época, Sim. né? Com o padre Geraldo Ângelo. E sim. hoje, esse tempo, hoje em 2022, o senhor está com a gente aqui cerca de um mês, 2 meses? Quase 2 meses. Quase 2 meses. Sim. Voltando como vigário também, né? Sim. Juntamente com o padre Anailton, a quem eu mando um abraço carinhoso, né? O nosso padre querido também, que já esteve aqui conosco, né? Logo quando a gente reiniciou os nossos programas Gente de Expressão, eu pedi que ele viesse abençoar o nosso programa, TV Gerais, enfim, né? Mas o senhor agora retorna para ficar aqui conosco. Então, a Paraupeba te recebe de braços abertos, a nossa paróquia, a nossa matriz, Nossa Senhora do Carmo, todas as igrejas, né, que o senhor exerce a sua vocação aqui em Paraupeba. Nós te acolhemos, seja muito bem-vindo mais uma vez. Né? Mas vamos logo àquilo que a gente quer tanto saber. Então, quer dizer que o senhor serviu o Exército por 1 ano antes de ser sacerdote. Antes de ir para o seminário. Oh, desculpa, antes de isso, né? Sim. Antes de ir para o seminário, o senhor serviu o Exército. E como que foi esse chamado do senhor? Fala um pouquinho para nós. Bom, desde criança fomos criados, minha irmã e eu, porque tenho um irmão que é novo em relação a mim, 10 anos mais novo. Então, antes mesmo dele chegar, minha irmã e eu, que é mais nova do que 1 ano, éramos orientados por minha mãe, muito piedosa, mulher de fé, nas coisas de Deus. Então, todo domingo a missa, orações, criei naquele clima. Quando eu já tinha uns 16 ou 17 anos, um dia meu pai, um pouco
aborrecido com a minha maneira um pouco correta, falou assim, por que você não vai ser padre? Vai ser padre. Ele falou. Mas eu não, aquilo entrou no ouvido, saiu no outro, e eu continuei minha vida quando fui servir o exército com 18 anos. Com a intenção de crescer na hierarquia militar, com todo o desejo de jovem para aquilo. E logo que apareceu a oportunidade, 6 meses eu já estava servindo, apareceu o curso de cabos, para ser cabo. Então, eu me inscrevi e comecei a fazer o curso. Quando estava chegando ao final do curso, nós estávamos, os soldados lá, candidatos, sentados no chão mesmo, no pátio, e o sargento dando a aula como progredir em direção ao topo de um morro, aproveitando os acidentes do terreno para se esconder dos tiros e tudo, naquela GC, grupo de combate. E eu todo interessado, anotando. E lá do pátio dava para ver lá embaixo a entrada principal do quartel. Estava o sentinela lá com a arma e tudo. E eu vi o padre Olavo entrando de batina preta, que era o capelão. Sim. O padre Olavo entrou, o sentinela prestou armas para ele. E veio a mim uma pergunta: por que eu não vou ser padre? Naquele momento? Naquele momento. E eu estava todo empenhado no curso de cabos, né? Eu fui o praça mais distinto da minha companhia, que tinha 100 homens na companhia, com comando e serviço. Eu fui o praça mais distinto, andava impecável, interessadíssimo. E aquela pergunta não saiu mais. Ficou uma semana, eu não falei com ninguém, fiquei quieto, né? Eu tinha namorada. O senhor tinha namorada? 8 meses de namoro já. Da de mesma Belo idade, mesmo. em Belo Horizonte, tinha a mesma idade minha, 18 anos. Que interessante. E a pergunta ficou, eu não disse para ninguém. Resolvi falar para minha mãe depois de uma semana. Minha mãe estava até mexendo lá junto ao fogão, preparando o almoço. Ela ficou assim, lembro-me que ela ficou parada, foi uma surpresa para ela. Com o papai eu falei depois, porque eu já pensava, ele não vai gostar, o orgulho dele era que eu fosse militar. Sim. Ele tinha sido militar. E... Seu pai era militar? Não, tinha sido já. Já tinha sido. Então, o orgulho dele era eu chegar em casa de farda, coturno, todo, quase marchando. Né? Ai, que legal. Então eu já fiquei com medo de falar logo com ele, né? Fiquei com receio. Deixei para mais tarde. Sim. Quando falei, ele foi terrivelmente contra. Foi contra. Olha só. E minha mãe começou a preparar o meu enxoval. Escondido dele. Que gracinha. Mas a acolhida da sua mãe, quando você falou para ela, diferente do seu pai, foi mais terna. Terna, piedosa. Foi tudo bem, meu filho. Sim. Né, ela parou de fazer a comida dela para olhar para você. Num primeiro momento ela se assustou. Mas enquanto isso já preparava as suas roupas, as suas coisas. Escondia de papai, arrumou uma malinha. Que gracinha. As roupas. E como é que foi para comunicar com a namorada? Foi muito difícil. Porque diante de lágrimas a gente também fica balançado, né? É verdade. Mas eu tive que ser firme. E esse chamado, padre, porque Deus não escolhe a hora, o lugar, como, né, as pessoas, mas quer dizer que o senhor estava ali no exercício ali de ser formado por um sargento, né? Sim. E todo ali envolvido. Né? E de repente veio uma voz ou veio... Uma pergunta, eu perguntei a mim mesmo. Né? Quando o senhor viu, né? O capelão entrar no quartel. Interessante que
há pouco tempo atrás, eu fui falar sobre o secularismo na igreja e fui falar sobre a batina, sobre o porquê de se usar a batina. E esse padre Otávio, Olavo. Desculpa, Olavo, Sim. assim que o senhor ouviu com aquela batina, já te chamou, né, padre? Foi a vestimenta dele te impactou. Sim. De chegar ali. Os cabelos brancos, já. Uhum. E aí o senhor relatou a ele? Não, nós não tínhamos quase contato com o capelão, era só a missa mesmo. Uhum. Eu comecei a conversar com os freis lá da Pompeia, que ainda morava lá, e lá é paróquia Capuchinha, né, de Capuchinhos. Sim. Comecei a conversar com o Frei Flávio. Sim. E ele já estava preparando para ir para Patos de Minas, onde eles têm lá o convento, onde dos jovens, né? De acolhimento aos jovens. Isso. E aí, quando o senhor falou para o seu pai... Sim, mas antes disto, lá no quartel havia um seminarista pré-monstratense, monges lá de Montes Claros, Premontré. E ele estava servindo e não queria voltar para esta ordem. E eu não conhecia este rapaz, porque eram muitos soldados, muitos militares, então me passavam um pelo outro, não conhecia. Depois que veio essa pergunta a mim, uma semana ou mais depois, não me lembro bem, na hora do almoço, ele sentou-se na mesma mesa em que eu estava. Olha só. E conversa vai, conversa vem, ele me contou, eu sou premonstratense, mas não quero voltar. Eu estou indo para os padres sacramentinos da adoração perpétua da Igreja da Boa Viagem. Olha só, Estou conversando com o padre Bartolomeu Spini lá na igreja e me convidou, vamos lá conhecer o padre. E eu já estava em contato com o frei, o frei Capuchinho, né? Para ir para os Capuchinhos. Fui lá com ele, nós dois fardados e tudo. Quando o padre Bartolomeu Spini me viu, foi uma acolhida que eu fiquei encantado. Ele me conquistou. Aí eu não fui mais falar com os capuchinhos. Sim. E em 1972, terminando o quartel em 1971, o tempo obrigatório, entrei para o seminário em Monte Santo de Minas em 1972. Então, quer dizer que esse acolhimento desse outro padre, né, foi muito forte. Foi forte. E o senhor pensa também assim que esse plantar dessa semente da sua mãe, o senhor está com sua mãe, junto com a Marina, sua irmã, né, de estar mais inteiro ali na igreja. E quando o seu pai, sem saber, já falava, esse menino tá bom é para ser padre. Vai ser padre. Vai ser padre. Quando você foi montando esse quebra-cabeça também, né, porque a nossa história é tudo isso. É verdade, é cheia de sinais. Sim. E aí, o amor de Deus no Senhor, né? Quando o senhor percebe assim, eu vou falar, eu vou ser um sacerdote, que eu vou ser um representante de Jesus, né? Quando assim que até mesmo antes de entrar para o seminário ou logo no princípio, como que essa responsabilidade e esse amor te moveu, significou? No seminário, à medida que o tempo passa, as coisas vão clareando mais ainda. Pelas lições que temos, encontro com o diretor espiritual, com o diretor do seminário, vai se aprofundando mais e se enraiza mais ainda. E a consciência aflora com mais a vontade, aflora para permanecer nesta caminhada. Você me fez uma pergunta sobre papai. Porque o seu pai, aí como também que quando seu pai percebe que o senhor realmente largaria o serviço militar, né? Para ir para o serviço de Deus. Para realmente vestir uma batina e ser um padre, qual que foi a reação dele? Ele ficou muito calado.
minha mãe preparando o enxoval, a mala e tudo. E chegou a noite em que eu tinha que pegar um táxi e ir para a Boa Viagem, para pegar um ônibus junto com o padre e outros seminaristas, candidatos, para ir para Monte Santo. Então eu peguei minha mala e fui me despedir dele. Ele estava sentado à mesa na cozinha, terminando de jantar. Eu pedi a bênção, ele me abençoou, mas não olhou para mim, não se levantou da mesa nem nada. Então eu tive que ir com minha mãe, foi comigo até lá fora, e meu irmão e minha irmã chorando. E eu coloquei a malinha aqui e fui. E não olhou para trás? Não, fui embora. Foi embora. Então, o senhor, como seminarista, qual foi a cidade que o senhor fez seminário? Monte Santo. Comecei lá, sim. Padre, eu vou ter que dar um minuto de intervalo para a gente continuar essa conversa, porque tem muita coisa ainda que a gente quer saber, né, desse chamado, da sua família, né, da sua trajetória aí como sacerdote, a sua chegada em Paraupeba. Sim. Gente, eu tenho certeza que vocês estão gostando muito, porque todos os sacerdotes, né, todos os padres têm uma história. Por que ele decidiu dar o sim a Deus, de ser um sacerdote, né? E a gente fica curioso para saber se já namorou, se o pai e a mãe, como é que foi essa acolhida, por que é essa decisão, por que nós continuamos assim também na graça de Deus com a nossa igreja, né? Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Chama mais gente para saber dessa história, convida mais pessoas, tá bom? Vamos dar um minutinho de comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Loja Elétrica Nossa Senhora do Rosário. Há 24 anos no mercado, oferecendo soluções elétricas e hidráulicas para a sua casa e empresa, considerando sempre a qualidade dos nossos produtos. Temos completa linha de iluminação, banho e aquecimento, ferramentas, automação, interruptores e tomadas, condutores, peças e componentes industriais. Loja Elétrica Nossa Senhora do Rosário, Avenida Dom Cirilo, 599, Paraupeba. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de tudo. @Loja Elétrica MSR. Home Interiores, para deixar sua casa mais bonita e aconchegante. Móveis para todos os ambientes e detalhes na decoração, que garantem conforto e bem-estar como você sempre sonhou. Home Interiores oferece muita qualidade e ótimas condições de pagamento. Tudo em até 24 vezes no carnê e, se preferir, dividimos também no boleto. Consulte condições na loja. Home Interiores, 7 Lagoas e em Pedro Leopoldo. Entrega em toda a região. AG Pinturas, residencial, predial e industrial. Profissionais com experiência há mais de 30 anos. Pinturas em paredes, ferragens, portas, portões, janelas, telhas, pedras, piscinas, pisos, madeiras e móveis em geral. Tintas Coral e Souvenir. Faça seu orçamento, com ou sem material incluso. Tudo em até 3 vezes sem juros ou em até 12 vezes no cartão. AG Pinturas, Rua Nestor Fósculo 374, 7 Lagoas. 31 99761 3291 ou 99801 0678. Artefato, acessórios e revestimentos, a loja mais completa da cidade e região. São mais de 7.000 itens, ferragens diversas, fechaduras, dobradiças, puxadores, trilhos, rodanas, rodízios, fornecimento de material para forros PVC, fibra mineral e isocril, material e serviço de instalação de forros e divisórias. Artefato, a maior referência em acessórios e revestimentos. Faça seu orçamento e comprove. Melhor preço e qualidade, Artefato, Artefato. Rua Doutor Renato Azeredo, 1867, Centro, perto da rodoviária 7 Lagoas, 3773-3344. Estamos de volta com o nosso programa Gente de Expressão.
Hoje nós estamos com esse convidado ilustre, abençoado e muito amado por nós. Também meu pai espiritual, porque eu falo, os padres são pai espiritual que a gente tem, né? Então nós estamos aqui com o querido Padre Antônio Roberto, que está nos falando da sua vida, da sua trajetória, da sua vocação, do seu chamado, do seu testemunho de vida. E é um prazer estar com o senhor aqui, como eu já falei, né, Padre? Obrigado. Mas continuando a nossa conversa, então o senhor vai com a sua malinha na mão, Oi. Né? À noite, despede da sua família, Sim. despede de Belo Horizonte e segue para Monte Santo de Minas. Monte Santo de Minas. Sim. E é lá que o senhor vive a sua vida de seminarista? Aí eu ingresso no seminário e começo meu primeiro ano como seminarista. Uhum. Essa cidade é próximo de onde? Sul de Minas. No sul de Minas? De lá à noite dá para ver a primeira cidade de São Paulo, Mococa, as luzes. Que é quase a divisa. Quase. Isso. São Paulo. Então, por lá, o senhor ficou quantos anos? Nesse seminário fiquei 1 ano. No ano seguinte, o seminário mudou aqui para Sete Lagoas, época de Dom José Lima. Sim. Ali na rua Saudoso. Marechal Deodoro, onde a faculdade hoje, ali foi o seminário. Ficamos mais 1 ano ali, ficou o seminário. E no ano seguinte foi para Caratinga. Foi para Caratinga. Que é o Santuário da Adoração Perpétua. E lá o senhor concluiu? Lá fui estudando, passando os anos e tudo. E depois fui para a Faculdade Nossa Senhora da Assunção, para regularizar a minha teologia, o meu estudos de teologia. Fiz mais 1 ano de teologia, 5 anos. Recebi o diploma e professei, fiz a profissão religiosa, os votos religioso. E voltei para Caratinga. Então, nesse tempo de seminário, foi cerca de uns 10 anos. No total, eu fiquei 11 anos me preparando para a ordenação sacerdotal. Porque eu entrei com 19 anos e fui ordenado com 30. Sim. 11 anos de estudo. Que bênção de preparação. Né? E o senhor falou que, na medida que o senhor estudava, confirmava esse chamado, essa aproximação, essa responsabilidade de ser um homem que representa Jesus, isso ia acrescentando. Sim, ia crescendo. Isso ia fortalecendo. Sim, o desejo de viver o espírito do fundador, São Pedro Julião Eymar, na adoração ao Santíssimo, ao sacramento da Eucaristia. E levar a todos para este sacramento. Amém, que bênção. E chegou o dia da sua ordenação, foi qual dia? Foi dia 9 de janeiro de 1983, na cidade de Maravilhas. Sim. Às 11h01, Dom José impôs as mãos sobre minha cabeça. Eu acho isso tão lindo, né? Na graça de Deus, Deus me dá a oportunidade de fotografar ultimamente muitas ordenações, né? Já tive a oportunidade de fotografar aí bem algumas, né? Mais de 10 ou mais, porque tem vezes que são 4 sacerdotes, né? Então, nossa, eu nem perdi a conta aqui, mas uns 20 eu tenho certeza, né? E é um momento muito forte. Sim, fortíssimo. O sim dos senhores é um sim que se espalha ali para né? Para todo mundo. É muito forte realmente estar nesse dia da ordenação. Sim. Né? Realmente é uma coisa fortíssima, que respinga em todos nós, vamos dizer aqui. Assim, principalmente, né? A presença da Assembleia, né? Que é a presença da Igreja. Exato. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Né? Isso é uma bênção muito grande. E aí, seu pai, estava mais tranquilo? Papai, quando foi se aproximando a data da minha ordenação, ele foi aceitando. E foi a minha ordenação.
Ai, que bom, graças a Deus, né? Agora, antes ainda, né, em outubro, eu fui ordenado diácono. Sim, na diácono. Igreja de São Geraldo, aqui em Sete Lagoas. Isso, teve ordenação dia 10 diaconal. de outubro, Aham. E ele também já estava na minha ordenação diaconal. Aham. Com a alma mais preparada, Tranquila, aceitação, Sim. né? Com certeza. E nesse momento que a gente está conversando, passa algumas fotos para as pessoas de casa também acompanhar com a gente, né? Isso é muito bom, porque registra os momentos Sim. maravilhosos, né? E Eu não me lembrei de lhe falar que quando eu era criança, eu devia ter o que, uns 7, 8 anos, minha irmã um ano mais nova, eu celebrava a missa. a brincadeira Nós era preparávamos, né? O microfone era vassoura. essa. Que bonitinho, meu Deus. As hóstias eram rodelas de banana. Aham. Ficava Preparava naquela o altar, brincadeira. sim. Aham. E tinha mais gente com os primos, alguém? Não, só minha irmã e eu. Só você e a sua irmã. Celebrando, né? Ai, que bênção, Mas né? nunca pensei em ser padre, nunca. Mesmo quando o papai disse, por que ele não vai ser padre? Aham. Por ver assim, muito correto, né? Por que ele não vai ser padre? E eu nunca pensei nisso. Eu namorava. Aham. E foi aquela visão lá do padre. Que foi no seu coração. Mas assim, sabe o que eu penso quando o senhor está me falando? Deus já sabia, né? Deus já pensava para o senhor que seria dessa forma, né? O chamado é eterno, né? O chamado é eterno. E é uma graça muito grande. Padre, o senhor falou da sua infância. A sua primeira infância, escola em Belo Horizonte, como que se chamava? Uma professora que o senhor gostava, que o senhor recorda? A gente sempre gosta de perguntar. Sim. Fala para nós. Eu estudei na Escola Pedro Américo, onde tinha um horário de disciplinas e um horário de profissionalização. Carpintaria, cartonagem, essas coisas, né? Sim. Então, que além de estudar, os senhores também nos preparávamos para o trabalho. Para uma profissão. É uma profissão. Que bacana, que coisa boa, né? E tinha uma professora assim que tocava, te toca, assim, se o senhor lembra com o amor dela? Sim, tinha uma professora, só que o nome agora me fugiu, mas fugiu eu tenho a foto dela perfeita aqui comigo. No seu coração, no semblante Sim. dela está vivo com o Senhor ainda. Sim. Porque professor também é maravilha para a gente, né? Nos ajuda demais a discernir as coisas, nos faz aprender as coisas, nos torna pessoas melhores. Então, sempre a gente faz uma homenagem aos professores aqui, relembrando deles, né? Mas aí, padre, se o senhor não fosse sacerdote, então o senhor seria o militar. Militar. Né? E o que te encanta também nesse mundo aí do militar? Né? No mundo militar, o que me encanta é a disciplina, a farda, as armas. Me encantava, né? Que hoje eu não sou encantado assim por armas, não. Não era meu encanto. Hoje eu olho a arma de outra maneira. Sim, né? sim. Mas antes eu olhava como uma coisa, um espetáculo, um tanque de guerra. Hoje eu... nas situações, né? Nas circunstâncias, ali no todo, né? Porque também faz parte, né? Esses dias no 7 de setembro a gente recorda isso com uma homenagem bonita a eles também, né? Mostrando tudo isso, sobre a farda, sobre essa disciplina. A cadência na marcha, né? A marcha. O bater firme da bota no chão. Eu era encantado com tudo isso. E com certeza seria também aí um grande oficial, vamos dizer assim, né? Do Exército. Mas graças a Deus também o senhor faz parte desse exército maravilhoso que é para sempre, assim como o senhor falou. Então, o que significa hoje o senhor ter tanta relação com tantas pessoas pregando hoje o Evangelho? Bom, eu quero fazer o que Deus quer. A minha segurança e a minha paz, a minha alegria é fazer o que Deus quer. Então eu estou entregue. Ele quer a evangelização. Ele quer um povo que conheça a sua palavra, que seja orientado nos caminhos da sua palavra, que é a luz, que é a lâmpada para... Então isso é muito forte e me mantém
aderente ligado, a né? isto. Né? Cumprimento da vontade de Deus. Cumprindo a vontade. Fé na palavra, no poder da palavra, na tarefa que foi confiada a mim em relação à palavra. Então, nisso eu não posso afrouxar de forma alguma. Sim. E como que foi para o senhor, padre, realizar a primeira missa, depois do senhor já ordenado, né? O senhor já foi por alguma paróquia. Como que foi isso para o senhor? Quando o senhor viu assim, nossa, eu estou realmente cumprindo a vontade de Deus, e o meu sim já havia começado desde o primeiro despertar, mas ali já realmente, né, no exercício da fé, literalmente falando. Sim. Bom, a primeira missa e a missa de ordenação e as primeiras missas, estamos um pouco assim, muita coisa, são as pessoas que estão presentes, ali o ritual, então não dá para perceber muito. Depois é que a gente vai perceber quando já está no caminho, né? Já andou um pouquinho do caminho, é que a gente vai perceber melhor o que é uma celebração eucarística. Mas nos momentos de festa, muita gente, muita foto, muita filmagem, a gente não fica muito, não percebe muito. Né? Não está tão inteiro, vamos dizer assim, né? Agora, na hora que eu tive que me deitar, né? Na hora da ladainha de Todos os Santos, aí naquele momento ali... É único, é fortíssimo. Sim, muito forte. Daqui a alguns minutinhos serei padre. Isso é importante. O bispo vai me impor as mãos. E isso é de uma responsabilidade, de uma força tremenda. Tremenda. Não é? Padre, o senhor tem 39 anos de sacerdote. E os lugares que o senhor passou são muitos, né? Sim. Aqui nos bastidores a gente conversou sobre isso, porque não só como padre, mas como seminarista, né? Os seminários, seminarista é como se fosse um estágio, né? Que você vai se ambientando com tudo aquilo, depois diaconato também, como diácono, então passou por outras cidades também. Mas o senhor falou que a última passagem do senhor foi aqui no Barreiro. Barreiro, Nossa Senhora da Conceição. Ficou lá por quanto tempo? Fiquei lá 6 anos. 6 anos. É. Em Sete Lagoas também exerceu, em outras cidades também. Caetanópolis foi minha primeira paróquia. Né? Caetanópolis foi sua primeira paróquia? 1983, dia 29 de janeiro de 1983. Eu fico muito feliz, porque eu não sabia. Assim, Fiquei lá 4 anos. 4 anos, então o pessoal de Caetanópolis está todo feliz, gente. Aliás, perdão, Dom José Lima me deixou lá 1 ano só, perdão, agora que estou me lembrando. Mas 1 ano também já faz muita diferença. O senhor ficou lá 1 ano? 1 ano. Em Caetanópolis. Ele me tirou, me mandou para Cachoeira da Prata e Fortuna de Minas. Que é uma cidade bem pertinho da outra. Isso. Então o senhor já andou essa região nossa aqui bastante. Eu estive também em Uberaba, com Dom Benedito Ulloa Vieira, que hoje é falecido, né? Estive 10 anos em Belo Horizonte, na arquidiocese lá, e eu fiquei em 2 paróquias. Em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte. E o senhor falou que ficou mais tempo também em Santana do Pirapama? Santana do Pirapama, 6 anos. 6 anos. E 8 anos na Sagrada Família. 8 anos, agora que eu estou... Recordando. 8 anos na Sagrada Família em Sete Lagoas. No bairro Luxemburgo, onde fica a matriz. Isso. Eu atendi a Cidade de Deus. E é bom porque esse programa vai rodar muito lugar, gente. Tantos lugares, tantas cidades, que a gente fica assim feliz de poder fazer essa homenagem, né, a esse padre tão abençoado e assim falar da Igreja Católica, da força da nossa igreja, né? Dessa beleza de ser um sacerdote de Deus, e todos os sacerdotes são de Deus. Eu digo, esse sacerdote assim que tem um testemunho por trás aí, que tem toda uma história, e que essa história de agora, né, que o Senhor vive, né, que o Senhor deu sim, ela é muito forte e faz com que está nos assistindo, faça com que a gente se espelhe, né? Com que a gente se assemelhe também com essa história e fala, meu Deus, que interessante,
né? Essa postura sua mesmo de ser um homem elegante, né? Vem da postura militar também. É. Aprendi a andar sem gingar o corpo. Interessa? Fica a dica, né? Fica a dica, minha gente. Mas tem um detalhe aqui que eu não falei. Eu comecei como religioso. Sim. Fui religioso sacramentino, fui religioso franciscano também. Também franciscano. O senhor tem foto? No Paraná, tenho. Então o senhor manda para nós. Que bênção. Então o senhor rodou muito lugar. Sim. Aí, lá em Caratinga, quando eu já tinha renovado a primeira profissão, né? Fiz a primeira profissão, renovei, eu não me sentia feliz. Era, padre? Aí vim para a diocese, me tornei padre diocesano, mas eu comecei como religioso. O senhor começou como religioso. Né? Porque até discernir isso, né? Para saber, assim, porque são vários tipos de sacerdotes, pode falar assim? Franciscano... ordens, né? Ordens e congregações. Tem umas palavras que me fogem. Sacramentinos, carmelitas, sim. beneditinos, isso. Cartucha. E aí o senhor falou, o senhor se apaixonou pelo padre diocesano. Sim. Que atende nas dioceses, nas paróquias. Nas paróquias. Né? E... Como religioso eu ficava muito enclausurado ali. Né? E o senhor ficou essa enclausuração assim, há quanto tempo? Até... Eu fui ordenado em 83 até 81. Até 81, né? 83, de 81 a 83? Não, depois eu vim em 83, em 82 eu vim para os diocesanos. Com Dom José Lima aqui na diocese. Tá. E fui ordenado em 83. Mas em 81 ainda estava como religioso. E nisso, o senhor lembra mais ou menos quanto tempo? Uns 5 anos? Como religioso? Eu fiz profissão para 1 ano e renovei a profissão. Sim. Na segunda vez é que eu não me sentia confortável. E resolvi pedir licença. Dispensa dos votos. Sim. Para ser diocesano. E aí o senhor sentiu melhor? Aí eu me senti livre. Mais livre, né? Mais livre, se encontrou, porque Sim. também, né, tem outros que são dessa denominação. E são livres, se sentem bem ali naquela situação. Exatamente, isso é muito importante. Naquele estilo de vida, né? Exatamente, isso é muito importante discernir, né, padre? E tudo isso, a nossa igreja é muito rica. Riquíssima. De muita coisa, né? E que a gente vai aprendendo cada dia mais. E ter o Senhor há 39 anos do sim do Senhor para nós é também para nós de se admirar, né? De ficar ainda mais encantado com essa vocação, né? Com esse chamado. E hoje o senhor chega para Paraupeba de novo. Retornei. Né? Retorna para Paraupeba. Nós vamos dar um minutinho de intervalo para o senhor falar como que está sendo esse retorno em Paraupeba, né? Quanta gente que o senhor já conhecia e está revendo, Sim. né? E como é mês da Bíblia também, a gente falar um pouquinho da importância da palavra de Deus. Sim, tá bom? perfeitamente. Gente, olha só quantas coisas que nós vamos aprender nesse próximo bloco, né? Com o testemunho dele, falando da sua chegada em Paraupeba, sendo um sacerdote já que passou por Caetanópolis e várias cidades, e ele vai falar para nós como que é voltar à cidade e falar da importância da Bíblia Sagrada. Vamos dar um minutinho de intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Bazar Esporte, uma empresa com mais de 70 anos de tradição. Tudo em material esportivo, bolas, troféus, medalhas, chuteiras e tênis das melhores marcas. Camisas oficiais do time do seu coração. Só no Bazar Esporte você personaliza o uniforme para a sua equipe com elegância, qualidade, estilo e preço imperdível. Se a concorrência conseguir anunciar por menos, o Bazar Esporte cobra a oferta e você ainda pode pagar em até 6 vezes no cartão. Não deixe de conferir. Bazar Esporte, o seu esporte começa aqui. Estacionamento próprio ao lado da loja. Monsenhor Messias 215, 7 Lagoas.
Casa das Tintas, tintas imobiliárias, linha de tintas prontas, automotivas e complementos. Toda linha Souvenir nas cores prontas e Self-Color. São mais de 5.000 cores para você escolher. Casa das Tintas, as melhores marcas, ótimo atendimento e o menor preço. Parcelamos em até 10 vezes no cartão. Casa das Tintas, a melhor qualidade para sua pintura. Entrega rápida em toda a região. Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 125, 3714-1098. Direção do Beto. Drogaria São Geraldo. Quem conhece, confia. Farmácia Popular, medicamentos com os melhores preços. Perfumaria, produtos de qualidade, esmaltes e maquiagens, suplementos. Drogaria São Geraldo. Mantemos convênio com várias empresas. Compre também sem sair de casa. Teleentrega 3714-1107, 3714-2249. Praça Manuel Antônio da Silva, 68 Centro. Pense no futuro. Faça grau técnico. Mais de 30 cursos à sua disposição. Escolha o de sua preferência e qualifique-se para o mercado de trabalho. Metodologia inovadora, estrutura completa, laboratórios equipados. 75% dos alunos do grau técnico já conquistaram seu emprego. Venha você também para a maior rede de ensino técnico do Brasil. Unidade em 7 Lagoas, Rua Doutor Pena 213. grautecnico.com.br. Estamos de volta com o nosso programa Gente de Expressão. Hoje nós estamos aqui com o nosso convidado querido, abençoado, nosso querido Padre Antônio Roberto, que retorna à nossa paróquia de Paraupeba e está aqui contando a sua vida, gente. Que coisa boa, né? Para nós é uma graça de Deus ter um testemunho desse. Como é que foi o chamado dele? Isso é muito bom. Mais uma vez, seja bem-vindo, né, Padre? Obrigado. Padre, nos bastidores, antes da gente falar, dar continuidade aí da sua chegada aqui em Paraupeba, né, o seu retorno a Paraupeba e tudo mais, hoje a sua missão aqui também, nos bastidores nós tivemos uma pergunta, né? O que o senhor pode falar com os jovens? Né? De como que ele identifica esse chamado? Como que ele pode sentir no coração esse chamado? Fala para nós, como é que seria isso? Bom, em primeiro lugar, ele deve rever o seu passado, porque Deus fala na nossa história. Uhum. Então, indo lá no seu passado, recordando, perceberá sinais. Uhum. Como eu disse, até os 18 anos, eu não tinha vontade, não tinha pensado nunca em ser sacerdote. Uhum. Só que lá pelos 7 anos por aí eu celebrava a missa. 7 anos de idade. Quer dizer, já era um sinal. Sim. Uhum. E papai me falou, porque não vai ser padre. Uhum. E a minha maneira, assim, muito... Ele falou isso justamente porque lá em casa eu me portava de maneira muito... correta. Uhum. Então, o jovem deve pensar no seu passado. Os sinais se manifestam no passado. Sim. A oração, é claro. Uhum. Entregando-se a Deus, eu quero fazer a vossa vontade, iluminar-me para conhecer o caminho que eu devo seguir. Uhum. Estar, enfim, atento. Como diz Jesus Cristo, oração e vigilância, antena ligada. Uhum. Porque Deus fala. Deus fala. Através de pessoas, através de acontecimentos. Sim. Uhum. Ele não fica mudo. Uhum. Pelo contrário. Ele dá sinais. Sim. O senhor falando aí de oração, Padre, fala também para as pessoas dessa intimidade que as pessoas passam despercebidas, não saber da importância da oração, né? Como que Deus está tão próximo da gente e que quando a gente precisa se retirar para um quarto para orar, não somente no silêncio, mas em várias situações também, né? Em várias situações Deus todo lugar é um lugar que podemos conversar assim com Deus, mas que as pessoas se esquecem, passa, por exemplo, 24 horas sem lembrar de Deus, e isso é terrível para o ser humano.
Mas quando o senhor fala desse chamado que o jovem pode prestar atenção sobre esses sinais, mas também pessoas que se esquecem de Deus, que se esquecem de orar, que se esquecem de saber de onde Ele vem. Fala sobre isso. Sim, as pessoas muito dadas às coisas da vida, da terra, da matéria, é um pouco difícil falar com elas que é preciso ter uma intimidade com Deus, porque elas são muito dadas ao passageiro, ao material. Então não ouvirão. Muito difícil. Podemos até falar, mas para ouvir isso vem de família. A mãe piedosa que orienta, o pai que tem fé. Tudo isso é um encaminhamento para que a criança, o jovem, o adolescente faça a experiência de Deus. Que sinta que Deus está, não é lá, está aqui. Isso, exatamente. E não é só agora, somente nesse instante, é em todos os instantes Ele está presente. Há muito tipo de oração, né? Há a oração vocal, é oração, claro. Há a oração contemplativa, há o diálogo interior, quando a pessoa, fechando seus olhos, se coloca na presença de Deus. Ainda mais se ela está acostumada a fazer isso, se ela já tem esse costume, quando ela se senta à mesa e põe a mão no rosto, fecha os olhos, e rapidamente ela se coloca na presença de Impressionante, Deus. é verdade. É o diálogo, é a conversa, é o abandono, é a entrega. E o senhor falando desse tipo de oração, de fechar os olhos, eu lembrei da oficina de oração. Sim. Eu falo com as pessoas que as pessoas fazem tanta coisa nessa vida, oficina disso, oficina daquilo, né? Aprende a tocar um violão, aprende uma aula de inglês, aprende pintura, aprende tudo. E tem o aprender a orar. Então, na igreja tem a oficina de oração que ensina. Sim, muito importante. Né, que é muito importante. Eu acho que, salvo engano, eu já fiz 3 vezes a oficina de oração. De tanto que eu gostava, né? Que ensinava o passo a passo, né? Depois tem aquele retiro quaresmal, o retiro quaresmal que fala, salvo engano, acho que a palavra está me fugindo aqui, gente, mas no último dia tem o dia que é especial, que é um retiro onde você realmente, no final de todo o curso, tem o grande momento que é o de encontro com Deus. Né? E quando o senhor falou, outra forma também de orar é com a música, né? Com a música, cantando, né? Também. As pessoas também nunca se esquecer de estar em adoração ao Santíssimo Sacramento. Justamente, outro tipo de oração. Que é outro tipo de oração. Presença eucarística. Isso. O poder de um terço na mão, né, padre? Também. Do Santo Terço, do Santo Rosário. E nisso, e a sua intimidade com Maria? Com Nossa Senhora, a intimidade... O senhor me permite uma colocação? Perfeito. Quando o senhor foi falar com sua mãe e com seu pai, primeiro você foi na mãe, não foi verdade? O senhor foi nela para relatar a ela, mãe, eu quero ser sacerdote. E com toda ternura, ela te acolheu ali. Ó. Mas o primeiro o senhor foi na sua mãe. Foi porque ela. Até o senhor chegar no pai, estou dizendo assim, eu estou fazendo um paralelo, só porque comigo foi muito assim, né? A gente com a questão com a mãe é muito assim. Nós temos uma mãe que é Maria Santíssima, né? E o senhor fala um pouquinho rapidamente sobre ela também. Bom, a Virgem Maria, a intimidade nossa com a Virgem Maria, porque ela é mediadora da graça, né? Então, precisamos da graça da fidelidade, da graça da perseverança, da fortaleza. Sim. Então, nós nos dirigimos a ela para ela pedir, como fez em Caná da Galileia. Sim. Isso é certo. É extraordinário. Pede, né? a mãe que o filho concede. Obedece, verdade. E aí, padre, a gente falou que a sua chegada em Paraupeba, né? Como que foi agora o senhor voltando à nossa terra.
e falar sobre, e também sobre a sua missão hoje aqui, junto ao Padre Anailton, né, sobre as igrejas. Sim. Fala um pouquinho sobre isso. Primeiro que eu vi outra Paraupeba, né? Eu saí daqui há uns 17 anos e quando cheguei vi outra cidade. O que o senhor achou da cidade? Cresceu muito, não só em... fisicamente? Sim, som, movimento, veículos, cresceu muito. Sim. Antes era um pouquinho parada, assim, mas agora eles estão muito urbana mesmo. Sim, né? Verdade. E trabalhar com o Padre Anailton é muito bom, porque ele é ótimo. Ele é de uma alegria, né, o Padre Anailton? Ele é bom demais. Ele é uma simpatia, não muito tem acolhedor. Tempo ruim. Não tem. Ele é muito engraçado, espirituoso. Sim. E aí, né, faz essa união dos senhores aqui, porque por isso que precisa de ter mais um, porque as paróquias, a paróquia é grande, são igrejas também que a demanda é grande. Várias comunidades. Várias comunidades da zona rural, né, e enfim, ter o senhor ali com ele, agora com a chegada do diácono Bruno. Ele é diácono seminarista, já. Seminarista, isso. No final deste ano, esperamos que ele seja ordenado diácono. Isso, um grande amigo meu também, o seminarista Bruno. Mas aí a gente vê que, o senhor falou que a Paraupeba cresceu. Muito. Né? Está mais muita gente, muito barulho. Muito movimento. Muito movimento, porque isso faz parte, né? E tudo mais. Mas eu percebo também uma paróquia ativa, um povo fervoroso. Sim. Não é verdade? E isso nos enche, né, Padre? Com muito certeza. Bom. Porque eu já passei em paróquias que não tem esse fervor que aqui existe, né? Passei em paróquias assim. Eu falo que ter o título Senhora do Carmelo é um título maravilhoso. Sim. Né, do profeta Elias. Nos lembra ele. É verdade. Então, eu falo que quem passa por aqui também fica muito... Sim, a igreja ficou linda, né? Ficou maravilhosa. Enorme. Sim, e passou a ser um cartão postal da cidade, referência. Mas nota-se também que muita gente, muito católico, não frequenta a missa dominical, infelizmente. Eu tenho percebido isso. E fica aqui o chamado também para as pessoas, né, Padre? A necessidade da palavra. Isso. E falando em palavra, nós estamos no mês da Bíblia. Mês da Bíblia. E nessas últimas homilias, o senhor tem falado da importância de estar realmente com esse grande farol, com essa grande lâmpada que é para os nossos... Sim. Nosso ser que nos alimenta. Fala um pouco sobre isso. Lá Jeremias... Deus diz para Jeremias, minha palavra não é um martelo, como um martelo que esfarinha a rocha, a pedra. Assim, nossas dificuldades mesmo em obedecer a Deus, obedecer à lei, em evitar o pecado, as dificuldades. A palavra de Deus é essa marreta, ela quebra. É preciso agarrar-se a ela. Aquela pessoa que tem dificuldade ainda de saber por onde começar a ler a Bíblia, o que o senhor pode dar uma dica agora? Existem livros mais simples, mais fáceis, né? Por exemplo, o Evangelho de São Marcos. Eu não digo para essa pessoa ir para o Apocalipse de forma alguma, nem para o Gênesis, mas ir para o Evangelho de São Marcos, ir para alguns salmos. São livros mais fáceis da gente criar intimidade com eles, de fazer uma pesquisa de primeiro momento. Já o Apocalipse exige assim, um cursinho, alguma coisa mais profunda. Uma orientação espiritual. Né? Também. Aqueles também que estão nos acompanhando agora e falando sobre orientação espiritual, como que pode entrar em contato com o senhor? Olha, eu gostaria de me confessar com o padre ou de ter um direcionamento espiritual. Fala para eles. É só ligar para a Secretaria Paroquial com a Clara. Com a Clara. Sim, eu estou lá atendendo também nas sextas-feiras, das 15 às 17. Mas fora deste horário e deste dia,
tendo o pedido, a demanda, eu estou à disposição. À disposição a qualquer dia, Sim, qualquer hora que precisar. Qualquer dia é um pouco difícil, né? Porque segunda-feira geralmente é um dia mais do padre ficar mais tranquilo. É um descanso, às vezes sai, ou mesmo fica em casa lendo consultando uma outra literatura que não seja só teologia. Com certeza. Outra coisa. Se enriquecendo também. Também. Não é verdade? Na segunda-feira. Relaxando, né? Sim, com certeza, um descanso justo. Sim. Mas de terça a domingo, os senhores estão aí. Está à disposição. Na ativa, né, padre? Com a graça de Deus. Né? Quando a palavra ativa, eu fui lá para o meu primeiro chamado lá do Exército, né? Sim. Aquele que está ativo, né? Ativo a vocação, ativo alerta aquilo que é necessário ali, né? Então, o senhor falou muito dessa palavra, ficar alerto aos sinais. Mas as pessoas precisam também abraçar isso mais, né? Abraçar esses sinais, abraçar esse chamado, ficar ativo realmente com Deus, com a graça de Deus e assim com o exercício da fé, da sua religião. Então, aqueles que queiram procurar o Senhor, estou à disposição. Está à disposição. Lembrando que na quinta-feira nós temos adoração. Antes da adoração, durante a adoração, só atende, não é isso? Confissões lá. Confissões. Na matriz. Uhum. E a agenda é grande, porque quase todos os dias vocês têm missa. Tem. Não é isso? E aí, nesse tempo com missa, nós temos aí na terça-feira, às vezes nós temos no Rosário, em outro lugar, nas quarta-feiras aqui no Piedade. Na Piedade de manhãzinha. Sim. E aqui hoje vou pro Divino. No Divino, na quarta-feira, que é hoje, nós estamos gravando hoje, que é uma quarta. Sim. Quinta-feira tem na Matriz. Sexta-feira lá no Dom Bosco. Sim. No bairro Dom Bosco, não é assim? Sim. E sábados também na Matriz, em outros lugares, zona rural. Canabrava, eu fui, hoje é quarta, eu fui lá segunda-feira, não conhecia a primeira vez que fui. Uhum. Ontem Santa Catarina, que eu também não conhecia ainda. Uhum. O senhor está conhecendo ainda? Estou conhecendo. Entrando devagarzinho, retornando, né? E aquele padre daquela época para hoje, qual que é a diferença? Pode falar? A diferença é o amadurecimento, né? É o ganho de sabedoria, né? Com a idade, com as reflexões, com as experiências paroquiais, com pessoas. É claro que vem um enriquecimento em experiência na vida diária, no contato com os outros. Né? Como conduzir. Exato. Então, com certeza, o tempo passa e vem essa maturidade também. É a melhor idade, né? É verdade. Padre Nilton fala que é a juventude acumulada. Eu acho ótima essa frase dele. Mas, Padre, eu queria te agradecer muito por estar aqui conosco, né? De abrir um minutinho na sua agenda para a gente apresentar para as pessoas esse novo vigário que chega, né? Nós agradecemos o tempo que o Padre Vanderlei ficou aqui e hoje ele foi para Martil Campos. Isso, para Martil Campos, né? E nós acolhemos o Padre Antônio Roberto de volta aqui à nossa cidade, à nossa paróquia, que é tão pertinho aqui de Caetanópolis também. Então as pessoas de Caetanópolis podem vir visitar o Padre aqui com a graça de Deus, com toda certeza. Mas esse sim do Senhor para nós é um sim valioso, né? A gente percebe também a sua postura, a sua forma de ser, a sua preocupação de orientação com as pessoas, né? De realmente colocá-los nesse caminho. Eu costumo dizer que a porta realmente é estreita, o caminho é estreito, né? E andar no caminho estreito não é fácil, mas se não tivermos os padres para nos colocar, né? Para nos acolher, e andar nesse caminho que é o certo de Deus, não é fácil, mas é possível, é muito possível, e é muito bom ser homens e mulheres de Deus, né? Então a gente precisa de agradecer muito aos senhores essa dedicação, né? O abdicar-se aí da sua profissão, que poderia ser o militar, né? No exército,
de dar ali o tchau para a mãe e para o pai e para os irmãos, e estar inteiro para uma comunidade, né? De ter vários filhos espirituais. Então, nós só temos a agradecer ao Senhor. E a responsabilidade é muito grande e o elemento humano é frágil, muito limitado. Então, diante disto, é a entrega àquele que pode tudo, né? Então, eu me entrego para poder trabalhar, porque se eu for fixar a minha limitação humana, não dá para caminhar assim depressa, não, sabe? As pernas vão ficar um pouco emperradas, porque o limite é grande. Mas o que nos faz caminhar? É o abandono, entrega, é Ele quem faz. É Ele quem faz, verdade. Rapidinho, nós temos aqui um pinga-fogo de 3 perguntinhas. Um santo de devoção. São Francisco de Assis. Um time de coração. Time de Cristo. Time de Cristo, que lindo! E uma pessoa, um papa ou uma pessoa religiosa que o senhor admira hoje no mundo, que já se foi ou que está entre nós? Dom Francisco. Dom Francisco, Isso. Que é o nosso bispo. De Sete Lagoas. Que nosso bênção, bispo. Que lindo. E, por favor, faça suas considerações finais. E nos dê a bênção, né? Lógico. Servir a Deus, como eu disse há poucos minutos atrás, é uma responsabilidade, uma tarefa muito forte, muito difícil. Então eu volto àquilo do abandono em Deus. Eu gosto muito da oração de Charles de Foucault, que começa assim: meu Pai, eu me abandono em vós. Amém. E uma vez que eu me abandone realmente em Deus, lógico, as preocupações deveriam desaparecer, as aflições também deveriam desaparecer, porque senão eu não me entreguei a Ele. Se eu tenho ainda preocupações, agitação, aflição, eu posso dizer a mim: ainda não me entreguei a Deus. Que a partir do momento que eu me entregue a Deus, é claro que eu vou ser prudente, que eu vou ser ativo, cumprir minha responsabilidade, porém eu estou abandonado nele. É Ele que conduz, é Ele quem faz. Amém. Isso aí é a raiz da paz, da serenidade. Amém. Que bênção. E, gente, nós não podemos deixar, então, de pedir essa bênção sacerdotal, né, que nós estamos aqui, então, para que Ele abençoe a nossa TV Gerais, o nosso programa, abençoe cada um de vocês aí de casa, né? Então, que o Senhor possa conduzir esse momento final, já agradecendo a vocês e falando com vocês. Gente, semana que vem nós teremos outra pessoa aqui, outras histórias para conhecer, e fique ligado no nosso programa Gente de Expressão, tá bom? Vamos só passar para a bênção final para a gente despedir de vocês. Pode dar suas bênçãos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Misericordioso, sobre esta instituição, sobre os seus membros que aqui trabalham e têm o interesse de evangelizar. Venha esta bênção pela intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora do Carmo, e em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Recebam você aí de casa, tá bom? Beijo, valeu! O mundo está de ponta cabeça, mas nós vamos dar a volta por cima. Levantar, sacudir a poeira, virar a chave. Nós vamos mudar de fase. Atravessaremos a maior crise do planeta. Conectados. Conectados a quem amamos, a família, home office, reunião virtual, escola em casa, rede social, e-mail, notícias, Google. Como vencer a pandemia? O planeta sonhos é a Terra. Nós
somos a Navegador Internet. Todos conectados. Drogaria Jerezim. Se você procura por variedade em medicamentos ou perfumaria, a Drogaria Jerezim tem. Bom atendimento, descontos e ótimos preços, a Drogaria Jerezim também tem. A diferença é que somos de Paraopeba. Temos tradição e você conhece. Drogaria Jerezim, de Paraopeba para Paraopeba. Entregamos em domicílio. 31 3714 1017 ou 99772 3220. Avenida Dom Cirilo, 247 Centro. Centercar, a maior referência em acessórios de Sete Lagoas e região. Tudo para seu carro com instalação imediata. Toda a linha de acessórios você encontra na Centercar. Volantes, capotas, para-brisas, faróis, lanternas, grades, calotas, para-choques, latarias, som e alarme. Com profissionais preparados para cuidar melhor do seu carro. Centercar, loja ampla e de fácil acesso. Rua Olavo Bilac, em frente ao supermercado Santa Helena. 3779-2800. A Cicre Loja tem tudo o que você precisa. Os melhores produtos, muita variedade em móveis e eletrodomésticos. Tudo para deixar sua casa mais bonita. O quarto dos seus sonhos, sala de estar, sala de jantar com requinte e bom gosto. Armários, fogões de várias marcas, geladeiras, freezers, máquinas de lavar, bicicletas e tudo o que você procura em até 10 vezes sem juros no crediário ou cartão. E à vista tem desconto especial. Cicre Loja, sempre inovando para melhor lhe atender. Visite nossa página nas redes sociais, pelo Instagram e o WhatsApp 31 98642 1451. Cicre Loja, tudo para fazer você feliz. Avenida Dom Cirilo, 368.